Bom, então, sem maiores delongas, eu passo aqui para a Carolina. Carol, fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todos, né? Como a Letícia antecipou, eu vou falar bem brevemente sobre o estudo que o Comitê de Regulação do IBRAC realizou há alguns anos, sobre análise de impacto regulatório no Brasil e como eles conversam com o peer review do OCDE. Para quem não sabe, nós do Comitê de Regulação do IBRAC fizemos um estudo empírico da prática de AR nas agências reguladoras federais, em que a gente identificou e analisou todas as normas e guias, manuais, que existiam à época e prescreviam de alguma forma um procedimento de AR nas agências, e também um total de 106 ARs feitas pelas agências até dezembro de 2016. Essa análise e os resultados dela estão publicados num livro que chama A Institucionalização e a Prática de Análise de Impacto Regulatório no Brasil, publicado pela Amazon em 2019, que vale a pena a leitura, né? E é claro que de lá para cá muita coisa mudou, né? O ambiente institucional é outro, né? Teve a promulgação da Lei das Agências, a promulgação da Lei de Liberdade Econômica, teve o decreto, o guia e as diretrizes da Casa Civil, o guia, a instrução normativa da SEAI, e ao mesmo tempo o alcance da IR também mudou muito, né? Se expandiu bastante. Se antes a prática era feita eventualmente pelas agências reguladoras federais por conta de uma orientação ou de uma obrigação da sua regulamentação própria, hoje ela é obrigatória para toda a administração pública federal e por força de lei, né? Ou seja, ainda que o grau de maturidade das agências reguladoras federais tenha se elevado por conta da experiência ao longo dos anos, agora a gente tem um desafio muito maior para a implementação da IR. Por isso que me parece que o nosso trabalho do Comitê de Regulação ainda é muito útil para o debate de agora. E uma das principais conclusões que a gente chegou naquele trabalho foi que, embora as AIRs tenham, no geral, seguido com o procedimento prescrito nas normas da regulamentação das agências, elas não foram avaliadas como verdadeiramente efetivas. Claro que não todas, né? Digo, na maior parte. E a impressão que a gente tinha ao analisar as AIRs era que elas, que o órgão já vinha com uma decisão tomada de antemão e que a AIR serviu só para cumprir com um requisito formal, né? Cumprir com um checklist ali. E não para, de fato, auxiliar e servir de apoio na identificação do problema, dos objetivos, das alternativas, dos impactos e auxiliar efetivamente o órgão na sua tomada de decisão. Ou seja, era uma IR meramente pro forma, o que levou a gente a concluir que o sucesso da IR parece estar vinculado não só a uma previsão normativa obrigando a IR ou um procedimento, mas algo além, né? E é por isso que eu acho que as nossas conclusões, nosso diagnóstico, nossas sugestões de melhoria no estudo conversam muito com o peer review da OCDE, que também vai além nas suas recomendações de não só, né, estabelecer uma norma com a imposição de uma realização de AR, mas também que busque a efetividade de fato da ferramenta, né? Então, bom, enfim, a gente vai aprofundar no painel, mas tem muitas recomendações como a supervisão de um órgão na prática da IR, a coleta de dados, a realização de consultas públicas, estabelecimento de metas, indicadores, avaliação de impacto concorrencial, etc., né? Bom, então é isso, acho que vou agora já passar a palavra então para o Andrés e depois a gente segue com o debate. Before everything, thanks for all for being here in this forum. Thanks to IBRAC and the Ministry of Economy for this great space. My turn is to talk about a little bit about the regulatory impact assessment in Brazil. And in particular, I'm going to talk about the findings and recommendations for the OECD review of the regulatory reform, which was conducted in Brazil. And if you agree, let's start. Please let me know if I am speaking quite fast, so I tend to do that. But why don't we start with why is RIA so important for policymakers?
Well, in the first place, the RIA is an excellent device for planning. It's a commitment device for the government because through the RIA, government inform the regulatory entities, inform the citizens, and inform the firms what are the plans for the regulatory framework, for the modifications of the regulatory framework. In this case, all the citizens, all the firms can see how this regulation would affect them, and they can raise their opinions, and also they can contribute in order to create a new regulatory framework. The second place is because of the RIA requires a large amount of information. The RIA establishes a baseline of information, and of course it promotes the preservation of the information. So if we have this large amount of information, after a period of time when the regulation is mature, we can assess which was the real impact of the regulation. So at the end, the RIA is a promoter of the development of information. And because of all of these documents that we have to fulfill when we are doing a RIA, of course, the RIA is also promoting the transparency and the accountability when all the governments, the institutions are developing new regulatory instruments. Now, let's see how is the performance of the OECD countries when they are implementing and adopting the RIA. As you can see in this graph, we see an indicator, which is a composite indicator for the RIA that the OECD constructs. And how we do that? What we do is gather information from OECD countries regarding how the countries are adopting the methodology, which are the powers of the oversight body, how is the process to control the quality of the regulation, also how they are adopting this systematic adoption of the regulation, and how they are promoting transparency when they are producing new regulation. As you can see, this graph, we are presenting the indicator, the composite indicator for primary laws. And we can see that the United Kingdom, Korea, and Mexico are the top performers. In this case, Mexico is a good news for this continent because it's a top performer. Mexico has been adopting good practices since maybe the last 20 years. If we see in the other extreme, we can see that Colombia, Costa Rica, and Chile, which are Latin American countries, they present good opportunity areas, a lot of opportunity areas. But the good news is that there is no other place than go up in the indicator. Also, good news is that we have at the OECD excellent partners in order to learn from their experiences across several years that they have been working with this tool. It's not also important to go through the RIA only for primary regulation. It's also important that all levels of regulation go to an assessment of the RIA. In this graph, we are analyzing the indicator for subordinate laws, which means that maybe we should pass RIA for decrees, for rules, by rules. And this is quite important because if we analyze all the regulations through the RIA, we can create coherence across the regulatory framework. So it's very important that we should adopt this practice not only for some part of the regulation. It should be passed for all the regulatory framework. And how is the experience in concrete about Brazilian RIA? Well, the good news is that RIA now is mandatory for the federal administration. It has been since October 2029. That's excellent news. But at this moment, it's only for regulation that is below the decree level. And also, the stakeholder engagement, which is a very important activity for the RIA process, is only for regulators. Another good news for the Brazilian government is that it has published guidelines, which now it was published in 2018, and they published an updated version in 2020. Guidelines are very important because they constitute a bridge between the abstract law and, of course, the real implementation of the RIA. These are great news for the Brazilian government. But what is next for Brazil in terms of the adoption of the RIA? Well, as Manuel mentioned earlier in the first panel, what Brazil must to do is try to apply a whole of government approach
for the RIA. This means that all the institutions involved should take place. All the institutions should commit themselves in order to participate in this process. Of course, as I mentioned before, the RIA should go not only for primary regulation, but for all levels of regulation. In this case, in the case of Brazil, the RIA is only for instruments below the decree. But we need to upgrade in the future in order that RIA will assess all the regulatory framework. A very challenging topic for every country that goes first in the RIA, which is manage the cultural change and try to adopt capabilities. One common mistake is believing that the RIA and the capabilities or the learning process is only from one time at the beginning of the adoption, or maybe every 5 or 6 years. No. The training, the capabilities to be adopted should be during the whole time. It's a very dynamic process, the adoption of the RIA. So this is very challenging. So it's very important that the Brazilian government understands that the training process, the adoption of the capabilities is an activity that will last almost for all the time that the RIA is being in place in the government. A little bit deep in the analysis. Well, we have seen in general terms which are the next steps for the Brazilian government. But now the good news is Brazil has started with the RIA. That's great. Brazil has now some pilot programs. What is next? Well, we have to learn about these experiences in order to construct the system in Brazil. So now you have a stakeholder engagement for regulators. They should learn about which elements of the stakeholder engagement is working well, so they can boost these activities, or maybe they can learn about which are the opportunity areas where they have to pay more attention. So let's build the RIA system, taking into account all the experiences that we have now in Brazil. The second, we need to strengthen the ownership of the RIA system and put in place the quality control in the RIA and the stakeholder engagement. If we don't know how the RIA is working, if we don't know the performance, we cannot improve. And of course, in order to do that, we have to construct a strategy in order to learn how is the performance of the RIA. We need maybe a plan in order to adopt these practices, in order to assess how is the RIA working. It's not easy. It's quite challenging, but we have to start. Just as we have started with the RIA system, we have to start trying to assess how the RIA is working. We have to take into account all the institutions that are involved, all the stakeholders that are participating in the RIA. So in this case, the stakeholder engagement is a crucial element of the system. If we don't have a proper system by which all the stakeholders raise their concerns about the regulation, about the process, well, the performance of the RIA wouldn't be good. So we need to enhance the stakeholder engagement as a requirement, not only for regulators, but all the institutions that are under the scope of the RIA. And of course, we have to take into account all the experiences. Now Brazil has some platforms, Participa Brazil. Well, let's learn about this process. Let's learn about how these platforms are working and try to build from these platforms. Second, fourth, well, all the institutions, as we mentioned, as Manuel mentioned before, they need to get involved. If they don't believe in the instrument, of course, the performance of the instrument will never reach the objective. And one way in order to do that is trying to see this instrument as a true policy, as a true tool that helps the institution in order to perform better in the public policy implementation. If the institutions see the RIA as a requirement, it will never gonna work. Sometimes could happen that some institution, they develop their own instruments, the regulatory instrument, maybe a law, maybe a regulation, and at the end they notice, we have to do the RIA, so let's finish. No, this is a formality. In order to do a successful plan for the RIA should be an instrument that should be along with the draft of the regulations from the very early stages. And all the ministries and all the institutions involved need
to see this tool as an element that would help in order to draft better regulation. And the last topic, well, it's very important to gather a lot of information. So, because in order to take a picture of how the regulatory instrument is going to start, we need a lot of information. And this is very challenging because sometimes institutions don't collect enough information. Sometimes the institution don't publish all the information. So we need a strategy in order to put in place all the data, all the process, and take all this information in order to construct better policies. In the future, maybe some years in front, when we have put in place the regulation, we have to assess if the regulation was in the correct way. If the regulation produce all the effects that we expected to do. So we need data, and we need this initial picture. So these are the main challenges for Brazil in the following years when adopting the RIA process. Again, the good news is that Brazil has excellent partners at the OECD that would be very happy to share their experiences. Also here in Latin America, as I mentioned, Mexico is one of the top performers, is close to Brazil, and Mexico likes to promote their own experiences. So thank you very much. That's all from my side. Excelente, Andrés. Muito obrigada pela sua exposição. Bom, eu acho que da exposição do Andrés fica bem evidente, né, que o relatório ele não se limita a dizer que deve ser adotada a IR pelos órgãos e entidades que exercem função regulatória. Acho que mais do que isso, né, tem uma preocupação efetiva com a efetividade das análises de impacto regulatório realizadas, né, isso tanto da perspectiva do atingimento dos objetivos, da qualidade dessa análise de impacto regulatório, da divulgação, da forma pela qual as informações serão veiculadas, dos subsídios coletados para que ela seja elaborada. Então, enfim, houve uma preocupação bastante ampla no relatório da OCDE, no sentido de fato, trazer uma maior efetividade para essas análises de impacto regulatório. E uma das recomendações trazidas é a de atribuição de uma competência de supervisão à SEAI em relação às AIRs e às consultas públicas realizadas. E é sobre isso que a gente vai fazer a nossa primeira pergunta aqui desse segundo painel. A questão que a gente gostaria de colocar aqui para os debatedores são as seguintes, todas elas em relação a essa atribuição de poderes de supervisão à SEAI e, portanto, do seu fortalecimento, né? Primeira questão seria, se as atuais competências da SEAI já seriam suficientes para esse papel. Será que a SEAI já desempenha algo semelhante hoje? De qual forma? E aí, para responder essa questão, acho que tem um dado interessante, né? Que foi a recente edição da Instrução Normativa 60 pela SEAI, ainda nesse mês de setembro, tem por objetivo regulamentar a realização de AIR. Seria essa uma norma já alinhada com esses propósitos trazidos nas recomendações do peer review? Isso é uma primeira questão. A segunda diz respeito aos mecanismos que a SEAI poderia utilizar para exercer essa supervisão que está aqui prevista nas recomendações da OCDE, né? O peer review, ele prevê outorga de poderes à SEAI em diversos aspectos, né, para fazer uma espécie de aprovação da IR, vetar a publicação de regulamentos que não contêm uma IR adequada, eventualmente até sugerir ajustes nas AIRs elaboradas. Esses são mecanismos adequados? Teriam outros mecanismos na visão dos nossos debatedores que poderiam ser utilizados? E aí uma terceira questão ainda dentro desse bloco de perguntas. Quais serão as principais dificuldades a serem enfrentadas pela SEAI para a implementação e efetivação dessa função de supervisão prevista no relatório do peer review? Essas são algumas questões que a gente está trazendo aqui para iniciar as nossas discussões. Peço aqui aos debatedores para que eles se sintam à vontade para responder uma ou todas, ou enfim, até outras que não tenham sido questionadas, mas que lhes pareça pertinente.
Iniciando aqui, a gente vai passar a palavra para a doutora Kelvin Albuquerque, que é diretora da Secretaria Executiva do Ministério da Economia. Kelvin, é um prazer ter você aqui com a gente no dia de hoje. Fique à vontade, a gente está bem ansiosos para te ouvir. Boa tarde, então, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao IBRAC, aqui na figura das nossas moderadoras, né, e ao Denis pelo convite, ao Bruno por organizar esse evento, né, super importante. O Ministério da Economia acha que é fundamental esse tipo de olhar externo e debate realmente com a sociedade, né, sobre esses temas todos. Queria agradecer mais uma vez à OCDE também pelo trabalho de fôlego que fez com a gente ao longo de 1 ano e meio, né? Então, muito obrigada, Andrés, os colegas Manuel, Gloriano, o restante da equipe, do time deles que trabalhou bastante com a gente, né? Agradecer também à ABAR, que está apoiando esse evento, e também é muito importante para que a gente possa conseguir implementar essa agenda também no nível infranacional, né? Então, é um prazer. Eu vou tentar aqui dar uma visão geral, gente, sobre essas perguntas, né? Porque é muita coisa para falar. Mas eu acho que a primeira questão a ser colocada é que essa é uma recomendação que não é nova, né? O Brasil já tinha recebido essa recomendação sobre o órgão de coordenação e supervisão regulatória no primeiro peer review que fizemos, lá em 2007, 2008, e também mencionar que essa não é uma função nova para a SEAI, né? Vocês ouviram mais cedo aqui o Marcelo Guaranis comentando da época em que ele trabalhava na SEAI, e eu também trabalhei na SEAI, né? E desde essa época, a SEAI já tem um papel de se manifestar sobre questões regulatórias e de concorrência nas propostas que eram colocadas em consulta pública pelas agências, né? Então, dito isso, o que a gente tem de novo aqui, né? A OCDE novamente faz essa recomendação e ela diz o seguinte, que de preferência, por tudo que já ouvimos pela manhã, que a função de coordenação e supervisão seja colocada ou concentrada em um órgão, né, ou se forem mais órgãos, que exista um mecanismo de coordenação entre eles, né, o que é absolutamente razoável. E que, no curto prazo, se considere fortalecer as funções que a SEAI já exerce. E aí eu vou dizer para vocês que nós estamos já cumprindo, então, essa recomendação de, no curto prazo, fortalecer o papel da SEAI, né, porque nós, então, no meio do peer review também nós já falamos para a OCDE, e o Marcelo já comentou, nós, então, o governo brasileiro assinou em 2020 um protocolo adicional ao acordo de comércio e de transparência que já temos com os Estados Unidos, tá? E no âmbito desse protocolo, existe um anexo de boas práticas regulatórias que endereça uma série de temas para toda a administração, não mais apenas para as agências, né? E vou aqui destacar alguns, né? E o primeiro, que foi mencionado aí como muito importante pelo Andrés, é a questão da consulta pública, né? Hoje em dia nós temos, então, que a consulta pública ela é obrigatória apenas para as agências reguladoras, e no marco desse protocolo ela passa a ser obrigatória para toda a administração. Além disso, a agenda regulatória, que hoje também só acontece com as agências, vai passar a ser para toda a administração, uma série de outros temas, informações que vão precisar ser colocadas nos sites, um site dedicado para as informações sobre regulação, enfim, tem uma série de elementos que estão subindo muito o patamar brasileiro nessa área. Este acordo, ele já foi integralizado na íntegra este ano, por meio do decreto 11.092, tá? E o decreto que Marcelo comentou hoje, que já está na Casa Civil, é um decreto adicional a esse de internalização, para que a gente possa alterar os normativos que a gente já tem, para dar conta do cumprimento deste acordo, né? E tudo isso para falar que neste decreto também é colocado para a SEAI o papel de coordenar e supervisionar operacionalmente os termos do protocolo. Ou seja, uma boa parte de tudo aquilo que a gente está falando, de um órgão de coordenação e supervisão regulatória, já estará sendo atingida com a publicação desse decreto. A SEAI passará a ter mais ferramentas para isso, né? Mas o que fica faltando, então, para o órgão de coordenação mesmo tradicional que o OCDE comenta? Aí sim, essa é uma discussão de maior fôlego, precisamos ver quais são as funções mais específicas, será que vai ser possível um dia retornar um AIR que não tenha uma qualidade dentro do que seja definido?
esse tipo de discussão vai demandar um pouco mais de fôlego, sim, obviamente já começou a ser feita, mas é uma discussão de maior fôlego, se isso fica no Ministério da Economia, se não fica, se fica na SEAI, se a SEAI vai partilhar com mais alguns órgãos, mas eu acho que a mensagem importante é que uma série de questões relacionadas não só à análise de impacto regulatório, mas a outros temas da agenda, já estarão sendo implementadas agora, nos próximos dias, esse decreto deve estar sendo editado, né? E aí, assim, um ponto e vírgula. Para além disso, né, mesmo antes desse decreto, o Ministério da Economia tem atuado muito nessa parte de engajamento, só para endereçar alguns dos pontos, né, que vocês comentaram. E nós, inclusive, resolvemos colocar no nosso site público várias informações do projeto estratégico que a gente tem de implementação lá para dentro do Ministério da Economia sobre a análise de impacto regulatório e avaliação de resultado. E isso é muito importante, né? Eu estou fazendo questão de mencionar, porque isso é para o consumo de toda a administração, né? Tem documentos orientadores que nós escrevemos para o Ministério da Economia, mas, obviamente, a ideia é diminuir o custo de implementação. A gente sabe que isso é muito difícil, então, isso já está à disposição, né? Basta vocês escreverem AIR e Economia, que vocês vão ver lá a página, tem uma série desses documentos, e acho que para as palavras iniciais, eu diria que é isso, pessoal. Excelente, Kelvin. A gente vai ouvir agora as considerações do Paulo Burnier sobre esse tema. O Paulo é Senior Competition Expert na OCDE. Paulo, com você. Boa tarde a todos. Eu estou em outro fuso horário, mas boa tarde a todos. Eu queria inicialmente também agradecer o convite feito pelo IBRAC, pelo IDP, de participar hoje. É um prazer muito grande poder estar presente ainda aqui virtualmente e ao lado de tantos colegas, amigos, que eu vejo tanto na mesa dos palestrantes quanto na lista dos presentes. Então é um prazer adicional também poder compartilhar esse momento com vocês. Eu, como palavras iniciais, eu só queria cumprimentar o relatório, porque realmente ele é muito comprehensive, né? Ele é muito claro e geral, no sentido de que incorpora muito da essência da OCDE ao falar de melhorias regulatórias. Então, ele, de certa forma, transmite os valores da OCDE, né, no lema da OCDE de Better Policies for Better Lives, com melhores políticas para uma vida melhor, ou para vidas melhores. E, de fato, essa questão do ambiente, da melhoria regulatória, melhoria do ambiente de negócios, como foi tantas vezes frisado ao longo dessa manhã para vocês, na abertura do evento e no painel inicial, inclusive pelo secretário executivo Marcelo Guaranis, ele, de certa forma, é a essência, digamos, desse esforço, um esforço conjunto, evidentemente, de um lado, a OCDE apoiando países, nesse caso o Brasil, mas tantos outros, nessa direção, uma direção de simplificação, uma direção de melhoria do ambiente de negócios, uma direção de melhoria regulatória. Então, há aqui uma dimensão de concorrência, de competitividade no sentido amplo, da qual eu portanto, reforço pela minha área de atuação, tanto no pretérita no Brasil quanto atual na OCDE, essa dimensão de defesa da concorrência, de competitividade, até no sentido mais amplo da palavra. Então, eu só queria, nesse momento, cumprimentar os organizadores do evento e dizer que é um gosto muito grande poder estar aqui para contribuir, para apoiar e celebrar, de certa forma. Eu sei que o relatório foi oficialmente lançado em outro momento, mas esse aqui também não deixa de ser um momento de celebração desse relatório. Eu teria algumas considerações a fazer com relação à advocacia da concorrência e talvez até um pouco além, numa área chamada de competition assessment, ou de avaliação concorrencial dos marcos regulatórios, que, digamos, é um olhar específico que faz um raio-x, uma radiografia sobre os aspectos concorrenciais do marco regulatório, mas acho que eu posso deixar para uma segunda rodada. Muito obrigado. Perfeito, Paulo.
Vamos ouvir o Andrés em relação a essas questões específicas relacionadas à atribuição dessa função de supervisão à SEAI, então. Yes, thank you. Well, my first comment is saying that the SEA is doing an excellent job according to the duties that it has now. But I'm going to be honest, and the report is very honest. These powers are not enough. In order to succeed in the re-implementation, the oversight body needs to control the quality process of the RIA. Of course, if there is an institution, let's say, I don't know, maybe the Ministry of Mining, of course, the regulatory instrument will be focusing in some sector, and they are the experts on the sector. But the CIA or the oversight body should be the expert in the regulatory process, in the quality control of the process. And now CIA has some attribution, but it doesn't have all the powers in order to succeed in the control of the quality. I'm going to say it again. CIA is doing a great job, and they can advance, and they are taking a step forward in order to take advantage of this of this role and trying to control over the process. But in order to succeed in the long term, of course, the government should grant the oversight body with more powers, so they can, let's say in this way, they can prevent that any regulation which could be drafted in the good sense with proper objectives, with valid objectives. But if this regulation is not compliant with the quality process, well, the oversight body should ask for the regulator to provide evidence that the regulation in place, that the regulation to be assessed is or has the most probabilities to succeed when it's implemented. So, repeat it again. SEA is doing a great job, but it needs more powers in order to succeed in the long term in the adoption of the RIA. And the examples at the OECD, there are several. Top performers at the OECD, like the United Kingdom, like Mexico, like Korea, these regulators, these oversight bodies, they can control the quality process with detail. They can observe and they provide some recommendations to the institutions that are drafting these recommendations. No? Another question was about the challenges in the supervision of the quality of the RIA. Of course, maybe the regulatory framework is now, let's imagine that it's okay, but now the implementation is another role. And of course, there are challenges, and the oversight body should conduct an ex-post assessment of their process in order to assess if the RIA of the RIAs are of good quality. There are many options. One option is try to take advantage of quantitative data in order to produce some sort of assessment. But this quantitative data is not always possible, it's not always available, or maybe in the early stages of this quality process, well, maybe we don't have enough data in order to produce statistically strong results. But also we can take advantage of quality assessment. I remember when that I saw maybe 1 year ago, maybe 2 years ago, I was assessing the RIA process in the European Commission, and I saw excellent examples of how to conduct quality assessment of the RIA and the stakeholder consultation. And what they do is try to select some certain quantity of the RIAs that were drafted maybe in the last year, and trying to assess if the RIAs were of good quality. It was an ex-post assessment, and the objective was not an auditing process. It was trying to identify if the process, when they were drafting the RIA with the institutions, and the oversight body is assessing the RIA, if this was of good quality. So they were trying to find opportunity areas for the training for the public officials. And these exercises were excellent, because what they found is that a big part of the RIAs and the process was of good quality, but when they found opportunity areas, they developed a plan in order to provide training for the public officials. They sometimes try to understand how these public officials on the side of an institution are interpreting the obligation of the RIA. And sometimes an element which is very challenging to understand for all institutions is until what
limit I should develop my analysis, because sometimes we don't have data. I have to work with the data available, and it's very difficult to understand until what time, until what robustness of the analysis I should work. And these qualitative examples were excellent in order to identify opportunity areas, strengths, but also the plan for the training for the following years for all the public officials. An excellent example of this assessment is the publication of guidelines, because the guidelines, as I mentioned, it's a bridge between the very abstract rule and the real implementation, which is very difficult, and it's very challenging to implement a rule, which in particular when we are in the early stages. Thank you very much. Here are my comments. Excelentes insights, Andrés. Agora passar a palavra para o Marcelo Nunes de Oliveira, que é conselheiro da ABAR e também atua diretamente na regulação na Agência Estadual de Goiânia. Marcelo, com a palavra. Obrigado. Bem, tem um pouco a acrescentar nesse primeiro round de perguntas. Primeiramente, agradecendo aí o IBRAC e o IDP pelo convite, tá? Depois de muito tempo fora do CAD, falando nesse primeiro evento do IBRAC que eu participo, agora falando de regulação, então agradeço o convite, tá, para estar aqui. Um abraço para o Paulo Bournier, meu contemporâneo de CAD também, bom vê-lo novamente. Eu tenho um comentário só, na verdade, fica como provocação para meus colegas aqui de mesa. E também não entendo como se fosse uma crítica, até porque eu acho que o que a CI fez nos últimos anos foi enorme em relação à análise de impacto regulatório. Minha dúvida maior é sobre a questão de desenho institucional. Me parece que talvez a gente dá passos a mais, como a própria Kelvin falou agora há pouco. Eu acho, tá, que o órgão responsável por acompanhar, monitorar e, eventualmente, até ter competências de revisão e devolução de análise de impacto que não estejam a contento, talvez ficar diretamente ligado à Presidência da República ou na Casa Civil seria um desenho que daria, talvez, uma certa ascendência deste órgão em relação aos ministérios setoriais, demais entes de Estado. Talvez, eu acho que esse é um passo para o futuro a ser pensado, talvez para que todo esse arcabouço normativo de normas, regulamentos, guias que foram feitos nos últimos anos, talvez possam ter maior efetividade. Então, só um comentário inicial que eu queria colocar e deixo também aqui para os colegas talvez comentarem na próxima rodada. Obrigado. À vontade, Kelvin. Gente, só para... Alô? De discussão mais aprofundada, ela precisa ser feita sem a menor dúvida. E está sendo feita e será feita, mas nós agora já cumprimos a primeira recomendação da OCDE, que é, no curto prazo, fortalecer o papel da CEAI com esse decreto que será editado nos próximos dias e que colocará para a CEAI o papel claro de coordenação das questões operacionais ligadas ao protocolo. Tá? Sabemos que um Oversight Body precisa de mais fôlego, isso está sendo feito, está sendo discutido, mas essa primeira recomendação já será cumprida, né? E aí, onde que fica, qual vai ser o exato papel, aí é uma discussão, de fato, de mais fôlego que está sendo feita e precisa ser feita, não é aquele gerúndio para um futuro muito longo, a gente sabe que precisa endereçar, né? Mas essa primeira etapa, e já tem muito trabalho envolvido, está sendo cumprida nos próximos dias, né? Eu queria também apenas comentar, gente, alguns outros dois pontos. Um é com relação à parte de treinamento, né, que acho que Andrés falou bem, e vale a pena comentar o grande programa de treinamento que a gente tem no governo federal com a ENAP. A ENAP tem um programa de qualidade regulatória, né, tem cursos com muita frequência, então nós temos agora, por exemplo, 2 cursos de ARR, porque sabemos que temos a obrigação agora a partir de outubro, e gostaria também de comentar sobre algo que pode dar um passo para quem precisa implementar, né, a IR e a ARR. O serviço que a ENAP tem de assessoria específica em AIR. Então, o órgão precisa implementar, ele pode chamar a ENAP tem um facilitador de AIR que pode acelerar a curva de aprendizagem. Então, isso é um ganho muito grande. A gente não só ajudou a estruturar isso lá no Ministério da Economia, junto com a ENAP, como aplicamos no Ministério.
fizemos 6 projetos piloto de AIR lá, com a assessoria da ENAP, estamos fazendo 2 de ARR. Então, é muito importante, né? Ajuda muito para aqueles que precisam implementar. E, por fim, só comentar a questão de dados, que também o Andrés comentou, e é super importante mesmo, né? E está no hall ali de recomendações. Eu queria comentar que lá no Ministério a gente escreveu um documento de orientação para essa questão de dados, né? Que a gente trata de uma maneira simples e prática para que todo mundo possa começar a fazer, porque às vezes a gente fica pensando já em situações muito complexas de como que eu vou fazer uma análise quantitativa, mas antes de fazer uma análise quantitativa de custo-benefício, eu preciso ter os dados estruturados, né? Então, eu convido vocês a darem uma olhada para a gente começar, vamos dizer assim, do básico e ir seguindo adiante com bastante ímpeto, mas a gente precisa começar do básico, às vezes o básico não está pronto e lá a gente tem já alguns insights sobre isso, tá bom? Isso. Excelente, Kélvia, e acho que a provocação do Marcelo também é excelente, né, porque, de fato, a reflexão sobre o desenho institucional é crucial para a gente evitar sobreposições de competência e que os órgãos eles tenham mais legitimidade nessas atribuições, e é bom saber da Kélvia também que isso está bastante incorporado já nas preocupações, né. Eu vou passar a palavra para a Carolina, que ela vai introduzir aqui o nosso segundo bloco de perguntas, tá? Passando para uma segunda recomendação aqui do peer review, que fala sobre incorporar a exigência da consulta pública no processo de AIR, considerando que hoje ela é obrigatória apenas para as agências reguladoras, né? Então, a gente gostaria de saber, a implementação dessa recomendação enfrentaria algum desafio relacionado aos diferentes níveis de maturidade institucional dos órgãos da administração pública? Haveria alguma forma gradual de implementação? E, para além da exigência formal da realização de consulta pública, quais são os desafios enfrentados para a efetividade das consultas? Em especial, como estimular a participação dos stakeholders e garantir que as suas contribuições sejam de fato analisadas pelos órgãos reguladores no seu processo de elaboração de normas? E, para iniciar esse bloco de perguntas, queria chamar o Marcelo. Obrigado. Bem, eu primeiro vou fazer um comentário aqui também em relação ao que o Marlos falou aqui mais cedo, essa CGU. Quando a gente fala em regulação, a gente tem que pensar em regulação Brasil, né? E a gente, quando a gente pensa em regulação, a gente pensa muito no nível federal, né, que são hoje 11 agências reguladoras, mas em nível infranacional, estadual, municipal ou até intermunicipal, nós temos aí algumas dezenas. A última vez que eu contei, até para um artigo que eu escrevi há uns meses atrás, foram 71 agências reguladoras infranacionais que eu tinha contado. E quando você parte para esse nível, com análise mais vertical, não só horizontal no nível federal, mas em nível Brasil, essas distorções entre instituições ficam muito mais aprofundadas. Então, isso torna muito maior a necessidade de coordenação. Vou dar aqui um exemplo. Quando eu assumi lá a presidência da agência de Goiás ano passado, e aí a gente veio fazendo alguns processos de revisão de normas, a gente também fez a revisão tarifária da prestadora de saneamento, tudo para exigir de consulta pública, e depois a gente fez também consulta pública de um outro setor, que é transporte, porque é uma agência, é muito comum nos estados as agências serem multissetoriais, ao contrário do federal, né? E você vê que dentro da mesma instituição, há diferentes formas de se fazer a mesma coisa, que é uma consulta pública. Diferentes formas de se publicar, diferentes formas de se tratar os dados e submeter depois ao colegiado. Então, você imagina, dentro de uma instituição você tem ainda falta de padronização. A gente pegar isso, levar para nível horizontal, entre entes equivalentes, e nível vertical, os diversos entes da federação e diversas instituições. Então, você tem aí uma enorme falta de padronização. Então, acho que o primeiro ponto é como coordenar esses esforços. Em nível federal, não vou dizer que é mais fácil, mas como é um ente só, as normas que eu já tenho postas, elas acabam ajudando nessa padronização, os guias também ajudam nessa padronização. E, por exemplo, lá em Goiás, a gente tem estudado muito as normas federais, ainda que a gente não tenha no estado essas normas, mas como, vamos por assim dizer, onde chegar, ou o que nós queremos fazer. A gente olha muito no que o federal está fazendo,
para tentar trazer a experiência para o Estado. Imagino que outros estados também façam a mesma coisa. Mas eu acho a consulta pública importantíssima nesse processo. Tá? Agora, eu vou trazer aqui, fazer uma analogia aqui também com o consumidor, né? Quando a gente é o consumidor e a gente vai reclamar com uma empresa, um serviço, um produto, a gente vai numa ouvidoria, num saque, até num Reclame Aqui, no consumidor.br, quando a gente recebe uma resposta padronizada, aquela que você imagina que a empresa mandou um Ctrl-C, Ctrl-V para todos os consumidores reclamarem daquilo, você se sente desprestigiado, né? Você sente que aquilo não está dando um tratamento adequado para a sua demanda. Consulta pública é a mesma coisa. Imagina, é um processo de troca. Se eu participo, dou insights e a instituição não dá o tratamento adequado para aquilo que eu levei a ela, ou seja, ler, entender, adotar ou não adotar, porque como o próprio Marcelo Guarini falou, aquilo não é uma negociação, né? É uma coleta de subsídios e quem está do lado de cá na administração pública tem o dever de perseguir o interesse público. Então não é uma negociação, mas dá um tratamento adequado e dá respostas adequadas, pontuais e muito bem estruturadas para aquilo que foi trazido para a sociedade. Então esse é um primeiro elemento que a gente tem que pensar. Se eu não dou um tratamento adequado, eu estou desestimulando a participação social. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é o que o próprio SDR traz no relatório. Eu acho que ter um local único, centralizado para essas consultas públicas, onde esses documentos são centralizados, né, para disponibilização, para coleta das informações também, e depois a disponibilização dos relatórios finais, eu acho que me ajudaria muito a você ter incentivar a sociedade a trazer informações. Porque, mais uma vez, mas também reportando um pouco o que o Marcelo falou antes de mim, os grupos de interesse, eles são organizados. Então, eles são aqueles que conseguem trazer informações de maneira mais estruturada, constante, né, de maneira consistente em todas as consultas públicas. A sociedade que está ali dispersa, não organizada, que é a maioria da população, se não, de alguma forma, for incentivada também a participar, essa troca de informações vai ficar muito entre regulador e grupos de interesse que nós sabemos que, na média, têm interesses um pouco diferentes do interesse público. Então, eu acho que centralização, feedback adequado, eu acho que são questões mínimas para a gente ter uma maior atratividade da participação social. E coordenação. Em âmbito federal, a gente tem aí uma condição melhor para fazer essa coordenação, mas em nível Brasil, diversos entes, aí sim eu acho o papel da ABAR, inclusive, muito importante, porque a gente tem um diálogo direto com as agências internacionais, não todas, algumas não são associadas, mas mas a ABAR tem esse papel de articular com os órgãos com as agências internacionais, e eu acho que essa interlocução com a ABAR, como por assim dizer, um intermediário, né, alguém que consiga conversar com todos, é essencial para a gente conseguir padronizar e estimular a participação social nesse processo. Perfeito, muito obrigada, Marcela. Eu queria passar a palavra agora para o Andrés para tratar desse tema das consultas públicas. Thank you very much. Well, public consultation is, as I mentioned, a key element for the RIA process. And I think we have challenges in both sides of the pipeline, of the government and also from the stakeholders. I think that the main challenge for the government is that the public official recognize the public consultation as a learning process to draft better rules, because through the stakeholder engagement, they can get a new perspective, new input, new data, and they can take advantage in order to maybe upgrade the regulation or the draft regulation. At the end, the stakeholder engagement is a learning process when we are trying to draft a regulation. So maybe we will publish a first draft, and maybe we are, because of our own biases, we are not drafting the proper regulation. And through the public consultation and all the inputs that all the stakeholders, group of interest, and other public institution, even foreigners, about all this information, I can get a lot of information to draft a better regulation. So I think that the main challenge for the government is try to understand that this is a learning process. And maybe the first draft is not going to be the last draft of this regulation. Also, on the other side, for the stakeholder, I think that they are motivated, but they don't participate. They will not participate for sure if they believe that in this process, this is only a formality, that all the comments
no matter if this is through a digital platform or maybe in person or maybe in public hearings, if they will feel that their comments are going through to the trash can, well, they will never participate. If this process became a dialogue, a dynamic process, for sure it will have echo in the draft of regulation and also in the participation of stakeholders. I think that in general, the main challenge is try to make this process a dynamic learning interchange of ideas. So at the end, what we need is try to draft regulation that will have impacts in better outcomes, in benefits for the society. And of course, if the society believes that all the comments that they publish in their platform, of course, they will never participate. And a very important point, I think that the public consultation process should be centralized in only one platform because it makes easier for all the participants, for all the society to publish their own comments in only one single point. And very important, if you are constructing a platform to this interchange of ideas, it should be very easy to access to this platform. Sometimes the governments require a lot of information and maybe the process to enroll in this platform to create a profile could be as difficult as some sort of participant will never enter. So let's think about, the range of regulation is so broad that in this platform we can have maybe owners of big companies, maybe CEOs of transnational, but also maybe farmers from a very part of the country, maybe normal citizens, maybe teenagers. So we have to understand all the type of participants that we want to participate in this platform. And at the end, it's almost every single person or every single firm that could take advantage of the publishing of this draft regulation, and they can express their opinion. Thank you very much. Obrigada, André. Sem dúvida, é um grande desafio, né? Queria passar agora a palavra para a Kelvia complementar. Bom, eu queria comentar. Que o Andrés comentou sobre a centralização das consultas públicas em uma plataforma. No governo federal, essa plataforma é o Participa Mais Brasil, que tem ganho escala nas consultas públicas que estão sendo realizadas, né, dentro do governo, e nos próximos tempos, acho que o uso vai ser maior ainda, né, tem uma grande visibilidade, e a ideia é essa mesmo, padronizar a forma de participação social. Queria comentar também, né, porque ouvi com felicidade aqui as palavras do Marcelo falando do papel da ABAR, e estou vendo aqui o Silvio na minha frente. Então, eu acho que é um papel muito importante que a ABAR tem na parte de levar essa agenda para os entes infranacionais, né? A gente tem bastante coisa no nível federal que pode ser aproveitado para isso, e eu já de antemão já coloco aqui o Ministério da Economia à disposição, né, de vocês para a gente seguir essa conversa. Eu estou falando aqui Ministério da Economia, estou colocando a Secretaria Executiva, estou olhando meus colegas da SEAI, tenho certeza que eles também estão à disposição, né? E acho que sobre esse ponto de infranacional, que é super importante, eu sempre gosto de comentar que no governo federal, o salto que a gente conseguiu dar foi quando a gente criou uma instância de interlocução centralizada, que no caso aqui eu digo que é o CIG, né? O Comitê Interministerial de Governança. A gente conseguiu um avanço muito grande. Então, talvez no nível infranacional, a gente pudesse usar uma instância semelhante. Eu gosto de sugerir sempre o CONSAD, né, o conselho lá dos secretários de administração, para ter essa interlocução um pouco mais centralizada. Então, nós estamos à disposição de vocês, Marcelo, Silvio, Vinícius, para ajudar a estruturar, para comentar, para o que for necessário para a gente avançar essas propostas para o nível infranacional, porque, de fato, a ABAR tem uma posição muito privilegiada pelo quantitativo de agências, né? Temos as federais também, mas são várias infranacionais, então a gente está aqui super à disposição, porque é uma agenda que é de fôlego e sabemos disso, tá? É isso. Obrigada. Ótimo, obrigada, Kelvia. Por fim, Paulo, gostaria de complementar a questão. Obrigado. Eu acho que o pessoal já cobriu tudo, mas se eu puder agregar, talvez, destacando talvez dois elementos, né, importantes das consultas públicas.
Claro que tem o benefício é um processo saudável por si só, né? É um processo que convida à diversidade, que é mais inclusivo e que tem esse benefício por si só. Mas para destacar talvez um aspecto muito, muito concreto, é que esse processo, uma vez inserido na cultura de um órgão, de um país, de uma administração pública, direta ou indireta, ele tende a aumentar a legitimidade daquela regulação, né? daquela portaria, daquele ato regulatório específico, daquele marco regulatório de uma forma mais ampla, o que é muito positivo, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do cumprimento da regulação e do marco regulatório. Então, a consulta pública, ela aumenta as chances de um cumprimento, digamos, espontâneo, ou, através da consulta pública, um aperfeiçoamento dos mecanismos de cumprimento que não fiquem, por exemplo, dependente daquele comando e controle, que digamos, é o mecanismo mais um mecanismo tradicional de comando e controle, mas, às vezes, um cumprimento por incentivos, ou um cumprimento espontâneo, ou seja, a participação dos atores de uma forma ampla, inclusive aqueles que vão no dia seguinte cumprir as regras, tem esse benefício por si só, né? E, claro, talvez para destacar um segundo aspecto que o Marcelo reforçou e que foi dito também pelo secretário executivo Marcelo Guaranis mais cedo no painel pela manhã, é que é um processo de consulta, não é um processo de negociação, portanto, acho que o Marcelo até usou a expressão de coleta de subsídios. E acho que essa que é a essência, né, do processo de consulta pública, coletar subsídios e, com isso, aprimorar a regulação, o marco, o ambiente regulatório que está ali, de certa forma, em transformação. Perfeito, obrigada, Paulo. Sem dúvida é um ganho do procedimento da consulta pública mesmo. Agora eu vou passar para a Letícia, que vai dar início à terceira rodada de perguntas. Bom, dando seguimento aqui às questões, a gente queria trazer algumas perguntas especificamente relacionadas a parte de coleta de dados, né? Durante a elaboração da IR, é muito importante que as agências, enfim, os órgãos, né, que vão implementar a IR, tenham condições de coletar dados, analisar esses dados coletados. Isso a Kélvia já trouxe algumas considerações, o Andrés também trouxe essa necessidade na sua exposição. E aí a nossa questão aqui do terceiro bloco diz respeito justamente a essa etapa de coleta, gerenciamento e análise de dados, né, que, de fato, é um dos desafios mais relevantes que a gente tem aqui na implementação efetiva das AIRs. Essa necessidade de desenvolvimento de estratégias específicas para coleta e tratamento de dados já está até presente no Decreto Federal 10.411 de 2020, isso já havia sido previsto, essa necessidade de desenvolvimento dessas ferramentas, e novamente a gente tem esse ponto sendo trazido no relatório da OCDE. Então, a gente gostaria de propor algumas questões específicas aqui para os nossos debatedores, no sentido de entender que tipo de esforços eles enxergam na prática da administração pública brasileira ou de outros países para a efetiva implementação dessa estratégia de coleta e tratamento de dados, quais os desafios que a gente pode antever na implementação dessas estratégias e se tem experiências em outros países ou órgãos que possam ser aproveitados para o enfrentamento desse desafio. E aí, pegando especificamente o exemplo do CAD, né, a gente tem aqui o Paulo, que é o nosso especialista concorrencial, e, eu acho que é interessante, Paulo, se você tiver alguma visão específica em relação à atuação dos órgãos antitrust, porque são órgãos que, nas suas análises, né, tanto em atos de concentração, como em processos de conduta, muitas vezes dependem de uma série de elementos fáticos, né, de dados dos setores, de concorrentes que se manifestam enquanto terceiros interessados, enfim, outras condições. E mesmo aqui no Brasil, o CAD pede informações para a iniciativa privada, enfim, para que ele possa subsidiar a sua análise. Então, enfim, tem alguma prática desses órgãos antitrust que possa ser aproveitada também pelas agências
para que elas tenham, e outros órgãos, né, para que eles tenham condições de fazer uma coleta de dados adequada e tratar devidamente essas informações, respeitando o sigilo, enfim, e conferindo a proteção necessária para que não haja nenhuma utilização indevida. Então, essas são as questões que a gente tem aqui nesse terceiro bloco. Eu gostaria de iniciar passando a palavra ao Andrés e, na sequência, para os demais debatedores. Thank you very much. Well, yes, data is quite challenging objective not only for the RIA, but only for any public policy. Well, as you know, the OECD promotes the implementation of public policy based on evidence. So in order to get evidence, we should collect and assess and use data. Not only quantitative data, also qualitative information. Everything is useful in order to draft a RIA, in order to draft a new regulation, and after that, and after a period of time, to assess this regulation. But sometimes institutions believe that data is gold, and sometimes they believe that if they share data, they are losing power, and that's just the opposite. The power of the institution when they are producing data is because they are publishing this data. And I think that one of the most useful elements in order to not only sharing data, but sharing, publishing, and use data for the whole government, and not also for the whole government, but also for society, is taking advantage of digital platforms. Because digital platforms make available all this data with very standard rules. Sometimes when some institution, maybe they are collecting data, maybe they are managing data and storing this data, but there is hidden information on how this data is being handled. There is some sort of opacity by the institution when they are collecting data, and they publish according to, I don't know, sometimes very strange rules. But if we can agree on institutional arrangement in order to construct a digital platform in which many institutions can provide data with the same rules, this could be an advantage not only for the RIA, not only for every institution, but also for the whole society. In my experience, several countries that have been successful in the publishing and the sharing of data is because they create this institutional arrangement under equal basis, under proper rules and very clear rules, and also taking advantage of these digital platforms. Because as I mentioned, opacity is in favor of keeping all the data in the hands of very few persons. And in order to create great buildings of information, we need to promote this transparency of also this culture of accountability. Now, this is a world trend, this culture of the transparency and accountability, but we must facilitate this effort to the institution. And now these digital platforms are doing great platforms in order to accomplish that. Thank you. Ótimo, Andrés. Paulo. Sim, eu acho que digamos, a esfera concorrencial, as autoridades da concorrência, de fato, é uma experiência que pode agregar, e eu destaco talvez três lessons learned, três lições que podem ser talvez aprendidas com base em experiências comparadas do mundo da defesa da concorrência, das autoridades da concorrência. Uma primeira lição diz respeito à especificidade setorial. Então, eu acho que as estratégias não necessariamente vai ter uma resposta singular da maneira como foi formulada para a economia como um todo. Eu destaco aqui talvez dois grandes grupos. Um grupo dos setores regulados, onde tem agências reguladoras setoriais, e os setores ou mercados não regulados. Já aí se vê uma distinção clara em termos de coleta de dados, porque as agências reguladoras tendem a ter uma posição privilegiada de acesso a dados, muitas vezes originários ali daquele setor e dos mercados correlatos àquele setor. Então, portanto, o desafio da coleta de dados, eu não estou aqui no processamento, mas na coleta de dados em mercados, em setores regulados e não regulados, já há uma distinção importante.
Se a gente for pensar nos setores regulados e em talvez atores que têm acesso a dados, em especial as agências reguladoras, mas nós podemos pensar em outros, há uma dimensão aí, destaco aqui talvez como uma segunda lição da experiência das autoridades da concorrência, que é chamada de trust building relationship, né? De criação de um vínculo de confiança. É claro que as instituições, o diálogo é entre instituições, mas as instituições são formadas por pessoas, e as pessoas tendem a ser mais cooperativa com aqueles que elas conhecem, com aqueles que elas confiam, e, portanto, isso é um processo contínuo de relacionamento entre as pessoas que fazem parte e que representam essas instituições. Portanto, é uma segunda lição, talvez, não negligenciável, de criar, reforçar, investir nessa área, nessa frente, que pode ser chamada aí de criação e fomentação de confiança, no sentido amplo, que tem uma dimensão institucional, mas também pessoal. E, por fim, talvez uma terceira lição aprendida, que já foi citada, de certa forma, por outros colegas em outras perguntas, inclusive nos painéis pela manhã, é treinamento, capacitação. E para não ficar no abstrato, e aí já falando de processamento de dados, e não só na coleta, eu digo aqui da minha experiência, tá? Então não estou falando propriamente da OCDE, mas uma experiência pessoal e do que eu tenho visto também em outros países. Muitas vezes é possível identificar técnicas que são simples para rodar algum exercício, para fazer alguma avaliação, inclusive análise de casos antitruste, e muitas vezes o simples é bom. Então, portanto, é claro que no processamento de dados existem técnicas mais ou menos sofisticadas, e talvez o foco, uma priorização de técnicas simples, do ponto de vista de política pública, pode gerar um benefício, porque permite ao maior número de pessoas adotarem aquela técnica, aquela estratégia, surge ou permite uma maior padronização, uniformização, pelo menos uma estandarização de práticas, e, evidentemente, haverá situações em que técnicas mais sofisticadas possam ser aplicadas, mas talvez o simples é bom, para deixar aqui um recado, talvez como terceira lição, estou falando amplamente de coleta e processamento de dados de uma forma geral. Obrigada, Paulo. Vamos ouvir a Kelvin agora. Eu adorei essa colocação do Paulo de que simples é bom, porque a gente acha que simples realmente é ótimo, né? E dá para a gente ter muitos ganhos de curto prazo, gente, fazendo coisas simples. E eu vou começar explicando por que esse dispositivo que foi mencionado, que está no decreto, apareceu lá, né? Então, em 2018, nós estávamos coordenando essa discussão com as agências reguladoras, e na época eram 10, e todas as 10 apontaram algum tipo de problema, seja na coleta, seja no tratamento, né? E o que nos chamou a atenção é que, às vezes, o problema é que o dado está na sala ao lado, mas o dado não está tratado, né? Então, é muito importante essa noção de que o simples é bom, porque se a gente começa institucionalizando, entendendo quais são os dados que a gente precisa, se a gente institucionaliza esses dados, independente de pessoas que trabalham onde a gente trabalha saírem ou não, mas a gente mantém aquele ciclo dos dados, se a gente faz essas pequenas coisas simples, a gente já tem muita informação, né? Vamos aqui lembrar que a maior parte, por exemplo, das AIRs são AIRs de baixa complexidade. Então, talvez a gente precise muito mais de gestão do que de uma grande, vamos dizer assim, gestão de dados para essa grande maioria. E é claro que o fim disso tudo é ter, sim, dados bastante robustos para quando a gente precisar fazer uma análise custo-benefício robusta, a gente ter os dados. Mas se a gente começa com que o simples é bom, a gente vai atacar o problema da maior parte das análises que a gente faz no dia a dia, e a gente começa a ter benefício muito rápido, quando a gente organiza internamente esses dados, né? Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer, né? A proporcionalidade sempre, né? O esforço que a gente está fazendo para construir isso tem que ser proporcional ao benefício que a gente vai ter, né? Então, dá para avançar muito com coisas muito simples. Essa é a experiência que a gente tem visto, gente. Então, não vamos desperdiçar a oportunidade de organizar, mesmo da maneira muito simples, né? Quais são os dados que eu preciso,
com quem que eu me relaciono, e a gente vai avançando gradativamente, mas sim, simples é ótimo. Excelente, Kélvia. A gente vai ouvir agora o Marcelo. Obrigado. Bem, não sobrou muita coisa para eu falar. Enquanto os colegas falavam, eu pensando na minha resposta, adiantaram muito do que eu tinha imaginado. De fato, o Paulo falou sobre a posição privilegiada dos reguladores é um fato. Lembrando que no CAD, o CAD analisa de mercado relevante de agulha, plano de saúde, a arroz, né, e passando por todos os demais setores da nossa economia. E são processos ad hoc, né, ou fusão, processo de conduta, é um processo que não é recorrente, né, acontece vez ou outra, e no caso de fusão ainda, né, as construções têm prazo. Então, note a dificuldade que é você gerar, obter dados e gerar estudos econômicos a partir de situações que você não vê a todo momento, são mercados completamente diferentes, não recorrentes, com prazo. Então, os reguladores estão ali diante de mercados que eles regulam, que eles criaram um marco regulatório, que eles estão recorrentemente lidando com as empresas. Muitas vezes os dados que são gerados são os próprios reguladores que determinaram quais seriam. Então, a posição de fato, e são os mesmos, sempre, são as mesmas empresas sempre. Então, é uma posição muito privilegiada em obter essas informações, esses dados para, eventualmente, fazer um tratamento. Então, sem dúvida que, muito embora o CAD tenha uma experiência muito grande em estudos econométricos aí nas operações que lá transitam, eu tenho certeza que pode ser uma experiência boa para as reguladoras verificar, enfim, mas eu acho que os reguladores estão em um nível uma posição muito mais privilegiada mesmo para empreender esses estudos. Então, bem, tinha um segundo ponto aqui que a Kelva falou, mas eu confesso que agora me deu um branco quando esse último ponto sobre exatamente, do simples, exatamente. Porque um comentário que eu ia fazer, a IR ela não pode ser um fim em si mesmo, ela tem que servir a um propósito. Quando você escreve, eventualmente, um processo, um procedimento que é extremamente moroso ou com muitas fases, você tem que pensar em quem vai implementar isso. Muitas vezes, como foi falado aqui mais cedo, não tem recursos humanos, não tem recursos materiais para se fazer aquilo, e tem suas atividades de rotina ali para ser implementadas todos os dias. Então, o simples, ele é bom e ele é necessário para que isso não fique engavetado ou que ele não se transforme meramente numa etapa pró forma do processo. Se você não conferir simplicidade a IR, depois a ARR, ela não vai ser implementada, eu imagino, porque as instituições lidam constantemente, diariamente, com restrições de recursos. E se isso não for incorporado de maneira simples no dia a dia, está fadado, eu falo isso aqui, está fadado a ficar relegado a mero procedimento pro forma, como foi dito aqui no início. Você elabora a regulação que você quer, você já tem o seu ponto de chegada lá no final, e quando você chega no seu ponto de chegada, você escreve ali uma análise a partir daquilo que você já tinha em mente desde o início, e não o contrário, que é o que deve ser feito. Então, o simples é necessário para que a IR seja implementada. Perfeito. A Carol vai começar agora no nosso próximo bloco de perguntas. Excelentes contribuições, pessoal. Bom, na verdade vai ser o último bloco aqui, dado o tempo, né? Uma pena porque a gente tinha feito várias perguntas interessantes, mas a gente vai fazer essa última e até se alguém quiser ter uma consideração final, já aproveita a fala para isso, tá bom? Uma outra recomendação do peer review foi a implementação sistemática de avaliações ex post pela administração pública. E no decreto 10.411, né, que regulamenta a IR, essa avaliação ex post recebeu o nome de avaliação de resultado regulatório, ARR. E o decreto prevê que os órgãos e as entidades deverão divulgar até 14 de outubro de 2022 uma agenda de ARR a ser concluída até 31 de dezembro de 2022. Acompanhada da relação de atos normativos a serem submetidos à ARR, da justificativa para sua escolha e do cronograma para elaboração das avaliações. Nossa pergunta é: como tem sido a preparação para o cumprimento dessa agenda? E também que desafios que é possível antever para a implementação dessa prática de avaliações ex post? Para começar a responder, vou pedir para a Kélvia falar.
Eu acho que o grande desafio é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A RR é mais complexo e menos conhecido que a IR. A administração toda ainda está ali lutando para entender e para fazer o AIR no dia a dia. E outubro, toda vez que eu encontro as pessoas, eu faço questão de lembrar da data de outubro e da data de dezembro, né, para divulgar a agenda e, em seguida, para divulgar a própria RR. Então, acho que o grande desafio é esse, é muita coisa ao mesmo tempo, coisas importantíssimas, né? Como a gente conseguir dosar tudo isso, né? De maneira mais específica, gente, como que a gente tem tentado ajudar nesse processo, né? Essa parte do engajamento. A gente está sempre falando, sempre fazendo apresentações, para quem quer que nos chame, né? A gente, quase toda semana, a gente faz uma apresentação para algum ministério, também para o setor privado, para entender, para explicar como é que é essa agenda de melhoria regulatória, o que pode ser feito, o que precisa ser priorizado. A gente também tem tentado disponibilizar muitas informações. Eu já tinha comentado isso, né? Eu acho que o jeito de fazer isso na administração é tendo projetos estratégicos e priorizando, né? Eu sempre falo isso, que o maior desafio nessa agenda não é o técnico, o desafio é a governança. O desafio é como que a gente estrutura o nosso órgão para dar conta da agenda, né? Então, isso é fundamental. Como que a gente fez no Ministério da Economia, né? Que é um ministério bastante grande. A gente fez lá o projeto estratégico, a gente usou projetos piloto, a gente apresentou individualmente para cada secretaria especial. Tem que ter uma advocacy regulatório sobre essa agenda. Não tem outra maneira, é falar 500 vezes, e precisa falar mais 500, fala mais 500. Não tem muito jeito, o desafio aqui é cultural e de governança, né? As pessoas estão acostumadas a fazer de uma maneira e elas precisam agora fazer de outra. E elas só vão fazer de outra se elas entenderem que isso é melhor. Elas não vão fazer de outra apenas porque está lá escrito no decreto, gente, né? Então, assim, é usar muito, além dos normativos que são importantes, mas usar o soft power, liderança. Isso é muito importante, né? A gente viu hoje aqui o secretário executivo Marcelo Guaranis falando. Foi a coisa que a gente mais tem exercido e onde a agenda mais cresceu foi usando soft power. Não foi com lei, não, porque lá atrás não tinha lei nenhuma. Não tinha lei nenhuma e nós aprovamos os guias no SIG e nós conseguimos fazer essa agenda avançar. Então, tudo é necessário. A lei é importante, os colegas do controle cobrando é muito importante também, mas esse exercício diário do engajamento, de explicar, saber que vai falar 500 vezes mesmo, porque está todo mundo atolado com as suas respectivas agendas setoriais, né? Então, quem cuida de melhoria regulatória tem que ter isso, né? Falar muito, disponibilizar as informações. Por isso que a gente colocou no site, por isso a gente fez documentos orientadores sobre tudo que vocês imaginarem, né? Tem consulta pública, viu, Marcelo? Tem um de consulta pública para administração direta, que é mais simples do que o que as agências reguladoras nossas usam. Tem manual para consulta pública, tem FAQ do decreto, tem governança de AIR e ARR, tem guia de ARR, tem o que vocês imaginarem. Porque mesmo com isso tudo, é muito material, as áreas precisam digerir isso, né? Então, essa é uma advocacy permanente, né? Então, eu acho que essa é a melhor maneira. E não tem muito jeito, gente. Eu vou, só para finalizar, a IR e a ARR só tem um jeito de aprender, é fazendo, né? E aí, por isso, eu chamo a atenção de novo para o projeto da ENAP. Nós estamos com 2 sendo elaboradas no Ministério da Economia com serviço de assessoria em ARR. Mas só para falar dos dados também, não perder a oportunidade, a ENAP também tem um serviço de evidência, olha o nome do serviço, Evidence Express. Então, eu preciso de coletar evidências, a ENAP tem esse serviço. Então, hoje, na administração federal, tudo é possível, mas a gente precisa ter governança, se apropriar da agenda e fazer. Então, vejam que tem uma dimensão de gestão ali que é muito grande, e isso precisa ser apropriado pelas lideranças dos órgãos, né? Então, essa acho que é a grande chamada aqui da gente se apropriar para a agenda. Somos todos reguladores. No nível infranacional, a gente também precisa se unir e precisa avançar com essa agenda, mas esse é um exercício cotidiano, né? E a maior virtude de quem trabalha com melhoria regulatória, gente, é resiliência, né? Então, é perseguir fazendo, né? Porque a coisa está avançando muito e vai continuar avançando. Tá bom? Não, realmente tem muita coisa, um cardápio inteiro aí, né? Falta agora colocar a mão na massa. Para continuar com esse debate da avaliação ex post, eu queria chamar o Marcelo para complementar. Obrigado. Bem, eu comparo muito o ciclo de política pública com
com esse ciclo de regulação, por assim dizer. Na verdade, a regulação é uma política pública. Então, a gente tem lá, na política pública, você tem um ciclo de formação de agenda e de análise de alternativas para decisão, e depois a a avaliação da política pública, que é muito parecido, né? A RR, ela vem como uma análise ex post, para você verificar os efeitos, se aquilo que foi pensado inicialmente, você alcançou ao final daquela regulação que foi empreendida. E, curioso, eu lembro ainda, trazendo aqui o assunto CAD de novo, lá no CAD a gente discutiu durante muito tempo sobre a necessidade de se avaliar os efeitos de fusões aprovadas ou reprovadas, ou aprovadas com restrições que o CAD fazia, porque, assim como uma regulação, uma análise de fusão é uma análise prospectiva. Você está ali com informações limitadas, tomando decisão, cujos efeitos serão futuros, você, de certa forma, está realmente tentando prever se a sua intervenção no mercado vai ser a mais adequada ou não. E a gente já, há muito tempo no CAD, pensava em como fazer isso. Eu já tentei buscar aqui rapidamente, mas não achei. Se não me engano, a primeira análise de efeitos de fusão que o CAD fez foi no caso Mate Leão, Lesti, lá de 2008, 2009. Agora, eu confesso que eu não me recordo o resultado dessa análise, mas foram poucos, bem episódicos, os casos em que o próprio CAD se debruçou sobre aquela fusão que anos antes o CAD decidiu e foi avaliar quais foram os efeitos, se aquilo que foi aquela intervenção lá atrás, e geralmente a análise foi feita em casos que houve uma intervenção, seja por reprovação ou uma aprovação com restrições, se aquilo que se pensava foi atingido ou não. E agora, trazendo isso para a regulação, é bem semelhante. Então, a gente está aqui tentando iniciar a análise de impacto regulatório para depois implementar uma RR. Então, mais uma vez, eu acho que chama atenção aqui para a questão do ensino, da educação, papel da ENAP, da própria BAR, nesse sentido. Lá na BAR também nós temos diversos cursos para os associados, curso de ARR, curso de ARR já tem também, diversas turmas que já foram preenchidas, já fizeram curso, mas tem que sair agora da teoria, né? O curso é uma teoria, para a prática. E aí, mais uma vez, eu acho que a BAR tem um papel importante de disseminação disso para as agências infranacionais, e não posso falar em nome da BAR como um todo, eu estou aqui representando a BAR, né, mas eu acho que, no mínimo, posso colocar aqui à disposição a BAR para a gente conversar e ver como que isso pode ser disseminado para que a gente saia da teoria e para a prática, talvez com algumas experiências, pensando em algumas intervenções, né, mais robustas, né, avaliar pilotos mesmo de avaliação e como que a gente pode coordenadamente se ajudar para avaliar os efeitos a posteriori dessas intervenções, verificar se aquilo que foi alcançado era o que se previa inicialmente. Mas eu acho essencial que sim, que as intervenções, principalmente aquelas mais robustas, elas sejam avaliadas ex post para verificar se a intervenção foi adequada ou não. Obrigada, Marcelo. Vou aproveitar que você fez um paralelo com o controle de ato de concentração, fazer um gancho e pedir para o Paulo complementar. Obrigado. Eu faço minhas as palavras tanto do Marcelo quanto da Kelva, e se eu puder talvez destacar só um aspecto para concluir da minha parte, eu acho que tem a dimensão cultural que a Kelva falou, uma dimensão muito importante, e que, pelo menos na experiência que eu vejo aqui com outros países e outras áreas, o início é sempre mais difícil, né? Isso vale para esse tema e vale para outros temas. Mas uma vez que as coisas começam a rodar, e por isso que tem essa dimensão cultural dos servidores, das pessoas, da comunidade, as coisas tendem a caminhar de uma forma mais fluida. Então, por mais que nem todos os órgãos, nem todas as equipes, nem todas as frentes caminhem na mesma velocidade, isso não tem problema. O importante é que isso seja inserido, né, na dimensão de política pública, de constantes melhorias das políticas públicas, e parafraseando, talvez citando aqui uma frase, um elemento que foi citado hoje pela manhã, se não me engano, pelo professor Canuto, o processo em si é importante, né? Então,
o processo de revisitar o processo, ou a avaliação em si, tanto do impacto regulatório quanto do resultado regulatório, esse processo é importante, esse processo vai capacitar os servidores, esse processo vai melhorar as políticas públicas, a despeito do final da linha, se ele seja extremamente ou mais ou menos bem sucedido. O processo em si já traz um benefício importante. E com isso eu termino e agradeço pela oportunidade. Obrigada, Paula. André, você pode então finalizar o nosso debate? Yes, thank you. Well, ex-post evaluation is a great topic. Well, as you know, ex-post evaluation is part of the regulatory policy cycle because in this element, we assess if the regulation has these positive effects that we plan at the beginning with the RIA. Just to remember, RIA is an ex-ante tool when we are planning how, or we are trying to find out how this regulation will be performed in the future. When we have, after some period of years of the maturity, now we have to conduct an ex-post evaluation and try to measure the real effects of this regulation. Well, ex-post evaluation is very challenging. And to be honest, this is the weaker element for not only for one part of the OECD countries, but for most of the OECD countries, this is the element of the regulatory process which is more difficult to implement. Why is it so difficult? Because sometimes it's quite complicated to isolate, let's say, these effects from one single regulatory instrument from a mix of complex regulatory framework. But we should understand that we can take advantage of very different tools, very different methodologies in order to try to find out if the regulation or the potential effects of this regulation are going in the correct direction. We also have to be very honest, try to, when we are drafting this agenda for maybe an ex-post evaluation in the future, we should try to be honest, not trying to reach all the ex-post evaluation of with a lot of sectors, with a lot of instruments. As Paulo say, let's start simple, let's start small. Maybe we can start with pilot programs, try to put in face of the policy offers, which will be their performance when they are conducting this ex-post evaluation, and then with a pilot program, try to learn some of the lessons in order to create bigger efforts, and also in order to establish a broader plan. Which is very important is also, as I mentioned, start with pilot programs, try to learn from the mistakes, from the opportunity areas, also from the good practices that we made in these pilot programs, and to be very honest about what can we do and what can we not do in this ex-post evaluation, which is, again, is one of the most challenging tools when we are going through the regulatory policy cycle. Not only for Latin American countries, also top performers at the OECD are finding very challenging this process. But well, again, we have great peers across OECD countries in order to learn from their experiences. Obrigada, André. De fato, são muitos os desafios, né? Bom, eu queria agradecer a presença de todos aqui no painel, o ótimo debate, foram ideias muito interessantes aqui, com a contribuição de todos. E é isso, obrigada a todos.